a personagem que virou um desastre. Vídeo do canal Cartney, patrocinado pelo Bunny Boo. Que eu acho que foi ele também que patrocinou o outro vídeo de Star. Ou foi ele que fez o vídeo de Star? Eu acho que foi ele que fez o vídeo de Star. Enfim, vambora. Eu odeio a Star Butterfly e eu tenho quase certeza que você vai odiá-la depois desse vídeo também. Confio. Essa é a personagem mais egoísta, emocionada, inconsistente Ela tem chifrinho, tá ligado? Ela não pode ser uma boa pessoa. e irresponsável que eu já vi. De algum jeito, o desenho ainda quer que a gente se identifique com ela. Antes de eu falar É porque eu sou irresponsável e egoísta também. A carinha é Marco, né? A carinha do Marco. Então, enfim. O que quer falar? Quer falar alguma coisa? Eu acho que a ideia justamente é porque, tipo, pessoas muitas vezes são egoístas e irresponsáveis. Então, blé. o que eu acho dessa personagem, eu preciso começar Mas eu não sei o como é feito, né? Como é bem feito. De que maneira isso é feito. Tipo, o Rigby no início de apenas um show, ele é extremamente egoísta. Ele faz muita merda. Ele causou possíveis mortes umas 85 vezes, mas pessoas que cagam pra isso só focam no fato que o Mordecai terminou com a namorada dele no meio do casamento de outra pessoa. Não terminou, mas você entendeu. Ignora o fato que o Rigby quase matou pessoas algumas vezes. Enfim, o ponto em geral, entretanto, é que o Rigby amadurece, ele perde o estado egoísta. Imagino que no caso da Star não seja isso. 3 festas do mundo por semana é culpa do Rigby, sim. dizendo que o meu ódio pela Star vem por causa de uma decepção enorme que eu tenho da personagem. Porque na primeira e segunda temporada ela era realmente uma boa pessoa. Pra você que não sabe, Ela vai piorando, o próprio desenho reconhece erros dela e faz parecer que ela tá certa. Que fun. Star vs Rigby matou alguém, quase matou. Tipo, de matar mesmo, eu não lembro. Só que ele causou ele causou o Saltitão ser quase apagado da existência pelo conselho lá, com o Gary e outra galera que eu não lembro, porque ele queria bolo. E o que ele importava pra ele era o bolo. Quando o Saltitão tava sendo apagado, é tipo, mas eu quero bolo! Então, tipo... Essa Source do Mal é um desenho que a protagonista Star era uma princesa de outro planeta, mas acontece que ela era meio que caótica demais pra governar aquilo. Por isso, Matou aquele vilão, tanto que ele volta na saída 4P. Não, sim, mas a parada... A parada é mais, tipo, matar gente que é importante, tá ligado? Matar amigo. Matar inimigo, foda-se. Todo mundo fez isso em apenas no show no momento. seus pais a mandam pra Terra com o objetivo de torná-la uma pessoa responsável. Lá ela moraria ao lado de Marco Dias e teria uma vida de uma humana normal, enquanto teria a sua varinha mágica para se divertir e a Source do Mal que atacariam ela basicamente ao final de cada episódio. E bem, na primeira temporada ela era desastrada Eu vi que ela era bigodudo. Ok, vamos ver. e irresponsável, mas isso era Rigby matou o Benson sem querer? Isso não me surpreende. esperado da personagem. Tanto que foi assim que o desenho nos introduziu, alguém que não estava pronto para assumir grandes responsabilidades. Isso é muito interessante, porque abre chance para mostrar uma evolução da personagem, tanto que é exatamente isso que acontece. A Star começa a evoluir Não, tá bom, ok. e depois que passa por situações mais sérias, ela vira totalmente outra pessoa. E com o início da segunda, ela vai apresentando ideias muito boas. Você pega admiração pela pessoa que a Star vira. Tipo o que ela fez no final do episódio que ela vai pra Mjolnir, quando ela toma uma atitude responsável para parar o jogo das bandeiras e interromper a briga que estava rolando entre os adultos. Mas daí a terceira temporada chega. E assim como o resto do show inteiro, ela decai pra caramba, virando uma das piores pessoas de um desenho, tomando uma das atitudes mais questionáveis que eu já vi e sendo uma pessoa muito babaca com os outros. O que exatamente aconteceu em Star pra, tipo, falarem tão bem das 2 primeiras temporadas e falarem tão mal da terceira e da quarta? Tipo, mudou a equipe. Eu sei que o que falam muito é que começaram a puxar muito pro lado dos chips. E aí criticam muito isso. Só que o que, tipo, mudou a equipe de escritores ou o quê? Porque todo mundo fala, é muito legal o início, depois fica tão ruim que não dá nem pra entender. É só o romance o problema? Foi só o romance? Porque isso, tipo, o romance não seria um motivo pra personagem ter, então, mudado tanto e não ter nada a ver com como ela era antes. Puxado, esquisito, tipo, sendo prioridade ao invés de resolver os plots. Não, então, tipo, mas todo mundo que fala que é romance, ele tá criticando a Star a partir da terceira temporada. Eu sei que a gente passou a pesar mais a mão, isso faz mais sentido. Todo mundo fala que a Star, tipo, ele no caso tava argumentando que a Star mudou basicamente como personagem na terceira temporada. Não é só romance que vai fazer um estilo de escrita mudar tão radicalmente, né? Tipo, vocês já repararam quão injusta ela foi com o Marco na terceira temporada sem motivo? É bom estabelecer o contexto do fim de temporada, onde a Star tinha confessado seu amor pelo Marco na segunda. O erro foi chip, triângulo amoroso e ela vira bigode. Mas, tipo, por que. Tipo, tá. O romance, triângulo amoroso e chip e tudo mais, beleza. Eu entendo isso como erro. Mas o que deu nos roteiristas pra fazer essa parte do bigode, então?
Tipo, por que tem a ver com chips? Esse é meu questionamento. Tipo, por que a escrita piorou? Ignorando a questão de romance. Segunda. O que, sabe, o Marco namorava a Jack na época. Acontece que menos de 10 episódios depois, ele termina com a Jack e vai a Milne morar junto com a Star. E bem, como estava a Star do outro lado, aparentemente, mesmo que 3 episódios antes elas tenham demonstrado claros sinais de gostar do Marco, ela ainda decidiu começar a namorar o Tom do mais absoluto nada. Incrivelmente, não tenho Então, realmente, é questão de chips, tá? Ela fica esquisita por causa de chip também? Entendo. nada contra Tom Star, eu até gosto desse chip porque significa muito pro personagem Ela transformou os monstros humanos, aí torna tudo mais dark. Ok. do Tom, mas do jeito que ele é jogado na série, a gente só fica sem entender porque a Star parecia Por que você tá fazendo isso, Marco? gostar do Marco Para de cutucar a porra da cabra. Ela tá de boa comendo, você tá cutucando o rabo da... Irmão, e do nada ela começa irmão, para! O que você tá fazendo? a namorar o Tom. E o engraçado é que aqui que Ele tá sentando a cabra! Marco! Ok. está o problema, porque graças a esse relacionamento, ambos Tom e Marco sofrem muito Eu faço com meus cachorros? Não cutuque a bunda do seu cachorro. Mentira, vocês podem ter... Pode encostar na bunda do seu cachorro, eu acho. Mas é uma cabra, tá ligado? E também não faça isso, é esquisito. De qualquer forma, vamos começar com o episódio 8. Basicamente, no fim da primeira parte dele, a Star nomeia Ela tá abençoando ele. o Marco como seu cavaleiro. Ah, tá, ok. Isso se dá ao fato do Marco levar muito a sério esse lance de cavaleirismo. Ele realmente queria se esforçar para se tornar alguém responsável. Eles estão lá existindo, eu vou cutucar ele, mas não na bunda. Eu faço isso com a gata minha mãe também. Tipo, ela tá de boas deitada, relaxada na dela. Não pode, eu tô ali perto. Então eu vou e vou cutucar ela. Ela vai ficar irritada. Isso vai acontecer sempre, mas não na bunda. Nesse quesito. Tanto que, por mais ridículo que isso seja, foi por causa disso que ele e a Jack terminaram. Mas daí você chega no próximo episódio, onde a primeira grande missão do Marco começaria. Você vê ele empolgado e realmente querendo ajudar a estar ali. Mas daí o chato dos outros cavaleiros começa a roubar os itens que o Marco pegaria para estar. Daí você pensa que eles são considerados os vilões do episódio, né? Então, o Marco fica batalhando para conseguir os seus itens de volta e sabe qual é a reação da Star para isso? Ela fica brava com o Marco. Ela fica brava com o Marco porque, segundo ela, as coisas não estavam mais sendo iguais antes, porque o Marco estava levando muito a sério esse lance de não se divertir com ela. A Vai tomar no seu cu, ô Star, meu Deus. Star basicamente tinha dito pro Marco no episódio anterior que queria um cavaleiro. E quando o Marco vira isso pra Star e vai pra sua primeira missão assim, ela diz que não quer mais um cavaleiro. Isso só não faz sentido. O Marco basicamente queria que os dois não tivessem os itens do carrinho roubados e é tratado como errado por isso. Daí você deve estar do outro lado da tela me dizendo que tá tudo bem, foi só uma atitude questionável, porque Foi uma atitude questionável, mas pelo que já tem muitas. fora isso a Star fez muitas coisas boas. Mas bem, meus amigos, a A animação mudou do nada? Star ainda viraria uma das pessoas mais responsáveis do mundo nessa A animação mudou do nada? temporada. Tudo isso é demonstrado no Ok. episódio Cara, até que eu curti a shippar, fiquei puto com a terceira temporada. É isso, gente. Romance estraga tudo, como já falei várias vezes. 10. Aqui descobrimos que por causa Esse é o estilo da primeira temporada. É muito mais bonito que o de depois, pra ser sincero, mas tudo bem. dos poderes da Star, Tem mais possibilidade de expressões mais cartunescas, eu acho. ela estava summonando portais aleatoriamente enquanto dormia e entrava em sua forma borboleta, o que poderia levar para lugares muito perigosos, tanto Garoto Sub-15 sendo uma garota Sub-15, não sabendo o que quer, como qualquer jovem. O público, não! Eu entendo ficar irritado. Tipo, a parada que é muito importante é justamente que esse desenho não é pra mim. Eu tenho, tipo, o dobro, em alguns casos o triplo, da idade da galera que assiste esse desenho. Isso não é pra mim. 100% não é pra mim. Então, se um adolescente tá sendo um idiota, eu só penso, adolescentes são idiotas. Eu já não sou adolescente há tempo suficiente pra saber que todos os adolescentes que existem são idiotas e eu odeio todos eles. Então, sabe, isso não me incomoda. O que me incomoda é mais a escrita ruim. Então, se é só, Star tá sendo egoísta? Parabéns, é uma adolescente. Mas agora, ela tá sendo egoísta e a escrita pra isso é ruim, não faz sentido dentro da história em si e da personagem, aí eu tenho problemas. Mas assim, isso aqui não é pra mim, óbvio. que ela se machuca algumas vezes por isso. O Marco vê isso e acha que seria uma boa ideia contar para os pais da Star, que teoricamente saberiam muito mais seus poderes que ela e poderiam ajudar. Só que adivinha o que a Star faz? Ela esconde porque sente medo do que eles fariam com ela. Ela não só estava deixando a sua vida em perigo, como estava colocando em risco. Tecnicamente o Marco não é um adolescente porque ele passou um tempo numa dimensão que o tempo passa mais rápido e agora tá na casa de 20, que o número é bizarro. Isso é muito... Tá bom, ok. Vou dar play.
todo o universo, já que vemos elas tormentando alguns serizinhos por nada enquanto estava na sua forma borboleta sem consciência. E falando em atormentar, vocês já pararam pra pensar que a Star indiretamente matou todos os seres que dependiam de magia pra existir no fim do show? No fim Isso é uma coisa que eu imaginava, na verdade. É por isso a parada do bigode, então, né? É por isso a parada do bigode. Eu já soube que isso acontecia, mas agora que entendi, tipo, realmente é um problema. da série, as principais pessoas precisavam tomar uma decisão pra acabar com a mina, que basicamente estava muito poderosa. Ela queria acabar com todos os monstros e por isso ela é vilã. Mas sabe qual é a ideia da Star pra derrotar ela? Acabar com todos os seres que dependem de magia. Ela fala, tipo, adolescentes são burros em voz alta. É meio self-aware esquisito. Ok. Aí é cringe. Ela basicamente trocou um fim de mundo pelo outro. Isso é que ela matou algumas das pessoas mais importantes do desenho, como a Glossary, que é a Medical High Commission Reynaldo, entre muitos outros que a gente sequer viu na série e dependem de magia pra sobreviver. Mas não só fazendo isso, ela fundiu o mundo da Terra com Mjolnir, que, meus amigos, que ideia péssima. Durante toda a série nós somos Inclusive, o vilão do início não queria literalmente isso. O Toph não queria, tipo, acabar com magia. Então a Star foi e acabou com magia. apresentados ao problema de racismo de 1000 anos com monstros. E, meus amigos, imagina com outra raça entrando nessa brincadeira o quanto de confusão iria rolar. Fora que até Ela poderia reencarnar todos esses seres como seres não dependentes de magia. Magia? Ou isso não seria uma opção? Eu não sei. Sim? Ah, que legal. É bom quando o vilão tá certo, eu acho. os seres Eu acho que eu falei isso no meu outro react de Star, né? Que, tipo, Toph não fez nada de errado, absolutamente nada de errado, foda-se, ele tá correto. humanos são mostrados desconfortáveis com isso. E adivinha por que a Star tomou a decisão de ferrar com o mundo inteiro? Porque ela queria ficar com o Marco. A Ah, que legal. mesma pessoa que ela tinha começado a namorar no mesmo dia. Caramba, de onde veio esse apego todo? No final do desenho, eles de primeiro momento aceitaram tomar a decisão de nunca mais se verem pra basicamente salvar o universo na cabeça deles. Mas por motivos de eles se amarem aparentemente, mesmo que a gente só tenha visto eles namorarem Vou impedir um genocídio pra fazer um outro genocídio em nome do amor. É porque o meu genocídio pode, tá? O seu genocídio era errado, cringe, nada base. O meu tá correto. no último episódio da série. Essa foi realmente uma das piores atitudes da Star. Talvez uma atitude tão ruim, mas tão ruim que se compare com as pessoas que assistiram o vídeo até aqui e ainda não deram like ou se inscreveram no canal. Essas pessoas realmente precisam mudar. Piadas Vou tentar. à parte, a Star é realmente uma pessoa complicada. Pior são os momentos que ela parece emocionada de certo ponto, e eu tô claramente me referindo à relação dela com Tom. Que, caramba, coitado do Tom, meus amigos. O meu personagem favorito da série merecia bem mais. Ele aparece no desenho a primeira vez como uma pessoa que parecia muito instável mentalmente. Tanto que a Darren parecia não ligar muito pro personagem dele. Mas What the fuck? parecia muito instável mentalmente. Tanto que Another from Great Falls from Darkness. Tom é baseado em alguém que Daryl conhecia na vida real, e aí a Daryl respondeu: cada um dos meus ex-namorados demoníacos do mal combinados. Eu acho que em vez de fazer um desenho, você tinha que fazer terapia mesmo, na verdade, mas tudo bem. a Darren parecia não ligar muito pro personagem dele. Mas daí, de um jeito estranho, a temporada 3 chega e, ao contrário do show, ele melhora. Depois de receber um conselho do Marco na segunda temporada, ele percebe que não conseguiria ficar com a Star manipulando ela. Então ele Muitos dizem que esse desenho caiu depois que o Top sai. Aí, para no final, ela mandaram um Top e estava certo. É, então. muda totalmente o personagem dele, logo tentando É meio bizarro você, adulta, colocar seus ex como adolescente. Imagino que tenha sido o ex que ela ficou na adolescência. Mas, irmão, há quanto tempo foi isso? Tipo, 15 anos? Tá ligado? Meu ex sei lá, 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu nem lembro o nome a esse ponto. Acabou a relação, aprendi coisa. Nossa, teve coisa ruim, teve coisa ruim, teve coisa boa, teve coisa boa. Acabou por motivos que era péssimo por certos motivos? Sim. Supera! Vai na terapia tratar isso. Não mostra o seu desenho. Porra! ficar longe da Star no início da terceira temporada para dar um espaço a ela, que curiosamente a Star não entende o recado e fica brava com o Tom por causa disso. De qualquer forma, a Star vê a melhora do Tom e começa a namorar com ele. Só que, meus amigos, como esse cara sofreu nesse namoro? Nesse caso é pior. Você, adulto, não deveria achar que ele é um demônio. É, pois é. Tipo, é o caso esquisito de você tá projetando uma pessoa em um personagem e faz esse personagem ser tipo escroto porque a pessoa era escrota na sua visão, mas você já tem um pouco mais de maturidade pra entender que as pessoas são mais complexas do que só, ele é mau, fim. Entende? Especialmente se
por ter feito isso, não deve ter sido um ex que fez uma merda, tipo, muito gigantesca, só provavelmente era um garoto adolescente meio babaquinha. Eu vou chutar que era algo do estilo. Enfim. Acho que é bom começar falando que a Star passava 90% do seu tempo com o Marco ao invés do Tom. O que faz sentido na série, porque Marco é um personagem principal. Mas no quesito da visão de cada um, não me parece muito bom a Star passar mais tempo com o seu amigo do que o seu namorado. Por mais que não seja um problema por grande parte da série, a real confusão viria no episódio Amigos de Cabine. Aqui o Marco, por algum motivo, acha que o jeito de sair daquela cabine era beijar a Star. E por mais que esse pensamento seja burro pra caramba, rola algumas coisas no episódio e a gente vai levar em consideração que a série leva, que aquilo foi um beijo forçado. O problema é que a Star não fala isso pro Tom e o engana profundamente sobre esse assunto. Em Dividir, o Marco se sente mal pelo Tom salvar a vida dele e conta pra ele o incidente. Mas mesmo assim eles se resolvem porque o Tom é legal pra caramba e os dois eram amigos. Beijei a tua namorada. Ah, não, tudo bem, tranquilo, de boas. Que bom que você falou. E não ela. O problema é que chegaria no polêmico episódio da Casa no Lago, onde a mãe do Tom estava brava com a Star. Que problema é adolescência do adolescente? Não, até aí tá todo mundo só sendo adolescente, mas assim é muito engraçado. Tipo, não, tudo bem. Você pegou minha namorada, acontece. Por isso, então o Tom e a Star têm uma conversa sobre isso. E quando o Tom conta pra Star que ele sabia do que tinha acontecido na cabine, adivinha? Meus amigos, a Star, depois de ter beijado outro enquanto namorava, mesmo depois de mostrar ser uma má namorada em alguns momentos, tem a cara de pau de ficar brava com Tom por causa disso. E Pera, ficou brava com ele porque ele soube? Quê? não apenas ela decidiu sair daquele jeito da casa do Tom no maior climão, porque aparentemente ele estava errado em saber disso. Tipo, mesmo como adolescente, pau no seu cu se você for assim, tá? Desculpa, com todo respeito. Ela fica brava por ele saber. Que esquisito! Meu Deus. Sem contar os momentos que a Star era injusta com Tom, como aquela vez que ela humilhou o Tom sem motivo no Isso me lembra em Witcher 3 que a Yennefer fica puta com o Geralt por causa que o Geralt teve um relacionamento com a Triss enquanto ele estava sem memórias. Só que ela também estava sem memórias. Ninguém lembrava de nada e ela ficou puta. Porque ele não lembrava que os dois eram um casal. Ela também não lembrava. Eu tinha esquecido completamente desse plot dos jogos. Aí eu tava vendo o vídeo do Joseph Anderson, ele apontou isso, de tipo, pô, merda, isso é pros livros. Sim, isso é horrível pros livros, não faz nenhum sentido, é completamente contra o personagem da Yennefer. Mas é muito engraçado que colocaram isso na história. Enfim. episódio da Lua Sangrenta, ou ela só corar pro Marco e pra outra menina no episódio anterior. Isso é tipo a namorada que fica puta com você porque você traiu ela no sonho. Exatamente, é literalmente isso. Tipo, que parada esquisita. Mas de todas essas coisas, tem uma que pra mim supera tudo. Uma coisa tão complicada que me fez parar de ver o episódio na hora. Bem, vocês sabem que a Star é irresponsável, né? Ela mostrou muitas coisas disso nessa temporada. Mesmo tendo evoluído na segunda temporada, ela regride aqui. Pra fazer coisas como deixar Eclipse e o Romulus se matarem, porque, nas palavras dela, não era da responsabilidade de uma adolescente cuidar dos problemas da rainha com a alta comissão. Mesmo que sabe, ela é uma princesa. Entretanto, a gente chega no fim do desenho, onde o auge da responsabilidade da Star aparece. 2 episódios antes e no tempo da série o dia anterior, Star e Tom tinham terminado. Naquela altura era meio óbvio que eles colocariam alguma desculpa pra Star com acontecer. O problema foi o modo que isso apareceu. O Marco meio que tinha confessado seu amor pela Star na dimensão mágica. Só que o Marco não sabia que tinha falado aquilo porque a dimensão faz com que as pessoas não se lembrem do que aconteceu lá dentro. Olha, Witcher 3 de novo. Eles meio que tinham que arranjar algum momento pra conversar sobre, mas naquele momento tinha algo um pouco mais importante do que o amor de 2 adolescentes, eu diria. Basicamente, a mina tava querendo matar todo mundo e dentro daquela sala tinha 3 pessoas que podiam encará-la. A Moon, que na verdade era uma infiltrada e tava apoiando a mina. A Eclipse, que estava cansada, e a Star, que tinha os seus poderes. Pensando nisso, pensando que a Star talvez fosse a pessoa mais forte daquela sala, no momento que todo mundo precisava de ajuda, adivinha qual decisão a Star tomou? Ela decide abandonar. Ao mesmo tempo, a Yennefer tem um puta plot de quebrar a maldição pra ver se ela e o Geralt realmente se amavam. Não, o Witcher 3 é bom.
É só essa cena que é muito esquisita. abandonar todo o planejamento do plano pra sair com o Marco. A mesma pessoa que você teve 4 O Tom e o Marco com um chip bem melhor, confio. temporadas inteiras antes disso pra sair, mas por algum motivo você decide fazer isso no meio de uma guerra. A Star era a esperança que aquelas pessoas poderiam vencer, mas ela preferiu abandonar tudo. E a Star não se limita a isso. Tem tantos momentos que você olha pra personagem e fica com raiva. Às vezes ela só decide que ia ficar brava sem motivo e por isso você se irrita com a personagem. O pior é que, diferente de outras obras, isso não é intencional. Claramente a intenção dos produtores era você gostar da personagem. Tanto que tem situações em que a Star tem requisitos do que ela foi algum dia. Você esperava, mãe? Você decidiu se unir à mina. Temos que ir. Agora! Parece que a personagem foi escrita por pessoas com uma visão totalmente diferente em cada episódio. E sabe, isso gera inconsistências. Essas inconsistências ficam Geralmente é o que acontece, assim. cada vez mais claras conforme a série passa. E com o tempo você começa a ficar bravo com a série. Oh, hey, mais um fim de vídeo. E eu Ok, esse fim de vídeo me pegou de surpresa, tá tudo bem. agradeço muito você que me ouviu até aqui. Eu queria pedir pra você dar o like e se inscrever no canal pra eu Pode deixar. continuar mantendo Pode deixar. a qualidade desses vídeos. Ok. Obrigado ao membros por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. Bom vídeo. Se eu não tenho muito interesse em ver Steven Universo, mas eu respeito o Steven Universo e acho que é uma história legal, tipo, é um universo legal, tem leão, parece bom em geral, tem leão. Star é um que eu nunca vou chegar nem perto, porque parece uma merda, com todo o respeito do mundo. Todo respeito, parece uma merda. Agora, a Star parece ser só uma adolescente mesmo. Só que parece uma adolescente mal escrita. O que é pior que um adolescente. Pior que você só ser um adolescente é ser um adolescente mal escrito. Aí eu não tenho nenhum respeito por você como pessoa. Eu já não tinha porque você era adolescente, mas agora eu tenho menos ainda. Leão. Vou pegar café.